Boa tarde, turma. Vamos chegando, vamos entrando para mais um bate-papo aqui. Nosso projeto Bioquímica Descomplicada. Boa tarde, Milena. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo. Boa tarde, Dini. Boa tarde, Ju. Hoje o tema é polêmico, gente. Vamos lá. Já deu treta lá na postagem que eu fiz sobre esse tema, mas nada fora do comum, né? Já tinha esperado, já estava esperando. Boa tarde, Claudemir, seja bem-vindo. Já estava esperando esse tipo de não seria justificativo, porque não é correto a forma como foi justificado, né? Mas enfim. O tema da live de hoje, gente, a gente vai falar sobre a possibilidade de emagrecer ou de perder peso comendo pão todos os dias, certo? Eu sei que isso parece estranho, o professor comer pão todos os dias, a gente sempre ouve falar que pão é ruim. Será que é realmente possível? Ou será que é realmente indicado, né, para a pessoa que está buscando emagrecimento comer pão todos os dias? Eu decidi falar sobre esse assunto graças a polêmica blogueira que recriminou, né, o seu marido por estar comendo pão, alegando que isso de alguma forma iria comprometer o emagrecimento, certo? Mas enfim, por mais que essa blogueira tenha comentado sobre esse assunto, né, e Grazi falou uma coisa certa. Deu treta porque há pessoas que não entendem a interpretação de texto. Exatamente. Né? Mas enfim, por mais que esse tema pareça um tema já batido e absurdo, existem pessoas que deixam de comer o pão, né, quando estão com o objetivo de emagrecer. E existem profissionais que deixam de prescrever o pão quando o paciente, né, procura emagrecimento. Hoje nós iremos discutir sobre a possibilidade. Se vocês estão aqui achando que eu vou afirmar de alguma forma que existe algum sentido de o pão potencializar o emagrecimento, não é bem assim que funciona, certo? E eu já queria começar o nosso bate-papo de hoje, né, falando sobre um comentário que eu recebi na postagem que eu fiz sobre o pão, do porquê comer o pão. Né? O colega, um rapaz lá comentou, pão é um alimento ruim, por que comer pão na dieta? Né? Não é um alimento nutritivo e tal. Olha, a questão de ser ou não nutritivo depende. Vou dar um exemplo. Eu sei que o pão não tem a mesma quantidade de nutrientes que tem numa batata doce, no aipim, no inhame, no banana da terra, né? Que são fontes de carboidrato também. Mas o pão tem carboidrato, então numa situação onde você esteja, né, necessitando de carboidrato, aquele pão, por mais que seja pobre em micronutrientes, vai nutrir o seu organismo de um nutriente que é essencial naquele momento. Então, supondo que você está precisando repor o seu glicogênio, por exemplo, você está precisando de energia, aquele pão vai te nutrir, tá certo? Então, o fato de ser nutritivo depende. Ele está ofertando o carboidrato para uma situação de necessidade, ele está nutrindo o seu organismo, contribuindo para o funcionamento dele, tá certo? Então, essa ideia de que, do porquê comer pão, além dessa questão de ser nutritivo ou não, que eu concordo que existem alimentos que são mais nutritivos, mas entenda, nós não escolhemos os alimentos baseados, né, na capacidade de nutrição. Ninguém em sua casa, é claro que os nutricionistas tendem a fazer isso na sua alimentação, mas o seu paciente, ele não vai no mercado e fala, eu vou escolher essa banana aqui porque ela tem potássio. Eu vou escolher essa maçã porque ela tem fibra. Não, as pessoas vão comprar porque elas gostam do sabor, né, porque elas querem preparar uma receita, porque está mais barato. Então entenda que as escolhas alimentares, o que leva uma pessoa a comer ou não um alimento, vai além da nutrição. É o que eu sempre falo, a alimentação vai além da nutrição. Então existem diversos fatores que interferem nas escolhas alimentares, e isso é normal. Mas não deve ser assim. Você precisa morrer e nascer de novo em outro planeta. Né? Porque o ser humano é complexo. A gente não vai basear, tem que desvincular a alimentação de emoção. Impossível. A gente está falando do ser humano, um ser complexo que vincula tudo à emoção. É isso que nos diferencia dos animais, não é verdade? Mas enfim,
Então, entenda que o motivo de comer pão pode ser diverso. Pode ser desde eu gosto, eu acho saboroso, é o que eu tenho dinheiro para comprar, é o que me faz lembrar da minha avó, meu pai, da minha mãe, aquele pão quentinho. Então, isso pode ser justificativo do porquê comer o pão. E não tem nada de errado em relação a isso, tá certo? Então, entenda que essa ideia de que eu só vou comer o que é nutritivo não é necessariamente a alimentação. Então, a alimentação vai além dessa ideia do que comer, de comer o pão ou de comer um alimento por ser nutritivo ou não. Então, o porquê comer o pão, a gente pode explicar dessa forma. Por diversos motivos, a pessoa pode optar por comer pão, né, na sua refeição, certo? O porquê não comer também, ela pode falar, eu não gosto do pão, eu prefiro batata doce, que tem mais nutrientes, enfim, certo? Mas entenda isso. Então, é fato que o pão tem menos nutrientes do que tem na maioria dos alimentos integrais. Isso é fato. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui em cima. Passou. Pão eu não faço questão, mas para tomar um emagrecimento sustentável, tive que aprender a encaixar o cuscuz. Não abro mão do meu cuscuz. Eu também faço isso, né? Para qualquer pergunta você deve responder, depende. Isso cabe a muitas questões da nutrição, na verdade? Mas entenda, vamos voltar aqui. Então, uma vez que você sabe que você escolhe o pão não necessariamente porque ele é nutritivo, e isso acontece, tudo bem, aí você tem que entender para quem que você vai estar ofertando esse pão. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com atletas e indivíduos que não são atletas, certo? Em alguns indivíduos eu tenho uma margem maior para utilizar carboidratos na dieta do que outros, tá certo? Considerando que você precisa fazer um déficit calórico. Vamos supor aqui, vou vir aqui no quadro, deixa eu pegar o lápis preto. Considerando que a sua prescrição vai ser de 1.200 quilocalorias dia. Vamos supor, né? Você fez um déficit calórico lá e você vai ofertar para o seu paciente 1.200 quilocalorias. Nessa quantidade de calorias ao longo do dia, você tem lá, vou botar aqui, 50% de carboidrato, que vai dar 600 calorias, certo? Dessas 600 calorias, você vai ter que dividir isso, né? Ou destrinchar os alimentos fontes de carboidrato que você vai ter para ofertar. Então vamos supor que você tem uma margem pequena de calorias para colocar os alimentos fontes de carboidrato. Então, quando você substitui, por exemplo, um aipim, uma mandioca, né, uma batata doce por um pão, você pode tranquilamente substituir, né, ou colocar aqui um pão, botar aqui, para atingir essa necessidade de carboidrato. Isso é possível. Mas a questão é, o que seria mais adequado, mais pertinente numa dieta de muito baixas calorias? Né? Você utilizar um pão ou você utilizar uma batata doce, sendo que na batata doce você teria, além do carboidrato, as vitaminas, fibras, né, os compostos bioativos e os inúmeros outros nutrientes. Então, nesse contexto de déficit calórico, onde eu tenho uma quantidade limitada de comida para ofertar para o meu paciente, eu priorizo outros alimentos, não o pão, certo? Então quer dizer que o pão está proibido? Não. Uma vez na semana aqui, isso não vai comprometer a oferta de nutrientes do meu paciente. Mas nessa situação, onde a ingestão calórica está baixa e eu tenho uma margem pequena para ofertar nutrientes para o meu paciente, eu priorizo alimentos integrais. Já em um caso, por exemplo, nem toda dieta para emagrecimento, nem todo déficit calórico para emagrecimento precisa ser agressivo. Aliás, na aula 9 de amanhã nós teremos uma aula para a comunidade de nutrição conhecimento liberta. Vai ser sobre cálculos nutricionais para emagrecimento. A gente vai falar sobre o déficit calórico para emagrecimento. E eu vou explicar que nem sempre para gerar emagrecimento em todo mundo você precisa cortar 1.000 quilocalorias. Às vezes o déficit pode ser pequeno. Se o prazo é maior, se a composição corporal do indivíduo é diferente. Então, nem sempre o déficit calórico, nem toda dieta para emagrecimento precisa ser de muito baixa caloria. Então, a depender do paciente, do objetivo, das condições, você pode fazer um déficit com uma quantidade maior de calorias. Nesse caso aqui, eu tenho poucas calorias. Eu não faria isso. A não ser que a paciente fale que goste bastante. A gente iria tentar encaixar 2 vezes ou 3 vezes na semana. Isso é conversa que você tem com o seu paciente. Mas nesse caso aqui, eu não
colocaria o pão como alimento prioritário. Eu não faria isso. Por quê? Porque eu vou estar substituindo um alimento nutritivo, que eu digo que tem outros nutrientes, por um alimento que tem pouco. Mas, vou dar um exemplo. A minha estratégia para emagrecimento, né, no período inicial da pandemia, o volume de treino diminuiu, a gente passou a cozinhar mais em casa, né, isso é normal, fazia jantar com minha esposa em casa, então, enfim. Aí a gente acaba comendo mais e gastando menos, não é verdade? Aí eu cheguei a 94 quilos, eu falei, olha, tem que reduzir o peso, cheguei a 88, tem que perder 6 quilos. Só que eu não fiz uma dieta agressiva porque depois desse período eu voltei à minha rotina de treinos, né, normais. A minha dieta para emagrecimento tinha, deixa eu colocar aqui, ó, 2.500 quilocalorias. Dentro dessa quantidade de 2.500 quilocalorias, isso aqui é uma dieta de déficit calórico para emagrecimento, considerando as minhas necessidades, certo? Então, com 2.500 calorias dia, eu perco peso. Então, essa é uma dieta para emagrecimento. Olha a diferença dessa quantidade calórica para essa. Por isso que eu falei que o déficit calórico nem sempre precisa ser agressivo, tá certo? Então, dentro dessa quantidade calórica total, por mais que seja déficit, seja uma dieta para emagrecimento, eu tenho uma margem para utilizar o pão aqui. Então, nesse caso, eu poderia comer pão tranquilamente todos os dias, que ainda assim eu iria conseguir fazer uma dieta balanceada e nutritiva, né? Porque dentre os outros alimentos que eu tenho ao longo do dia, eu consigo bater a minha necessidade de fibras, vitaminas, minerais. Então, do ponto de vista nutritivo, a minha dieta estaria balanceada. Ah, professor, não seria melhor ter uma banana da terra porque tem mais nutrientes? Sim, tem mais nutrientes. Mas ao longo do dia eu consigo garantir a quantidade de nutrientes, né, com os outros alimentos. Então isso não seria um problema, tá certo? E eu conseguiria encaixar esse pão nas minhas necessidades de carboidrato. Então nesse contexto, seria possível, tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, eu ingerir pão todos os dias e ainda assim emagrecer. Ah, professor, o senhor fez isso? Eu não fiz porque, apesar de gostar de comer pão, eu não tenho essa necessidade de comer pão todos os dias, né? Eu não abro mão do meu cuscuz todos os dias, é isso que eu não abro mão. Então pode ser dieta para emagrecer, para ganhar peso, para fazer o que você quiser. Eu não abro mão do cuscuz todos os dias, certo? Mas pão para mim, se tiver, eu como, se não tiver, não tem diferença nenhuma. Mas seria totalmente possível eu atingir o meu peso de forma saudável e balanceada, comendo um pão, até mesmo 2 pães nesse caso, todos os dias, tá certo? A diferença do pão carioca para os pães light, existe muita diferença, levando em consideração que o paciente come pão uma vez por dia, tá? Aí você precisa avaliar qual a informação nutricional desse pão light, tá certo? Por exemplo, tem um pão 12 grãos que ele tem uns 40% a menos de carboidrato do que o pão normal. Se eu não me engano, em 2 fatias com 40 gramas ele tem 11 ou 12 gramas de carboidrato, mas tem metade de carboidrato. Então, esse pão, às vezes, você pode incluir uma quantidade maior, né? Que você tem uma quantidade menor de carboidrato. Para esse, aí é tranquilo. Mas é bom você olhar quantos de déficit, professor. Alan, não sei se você está falando dessa quantidade calórica aqui, mas eu estava fazendo um déficit de 600, 700 quilocalorias. Porque o meu gasto calórico é alto, certo? Mas prova se o paciente dá 1.200 calorias e é acostumado a comer pão a vida inteira, será que não daria para encaixar e oferecer opções de recheios melhores? Daria, né? Seria possível. Mas o que acontece? É mais difícil, é mais complicado, né? A gente ter que fazer determinadas alterações, né, pensando em uma refeição. Mas seria possível também, não tem problema não. A questão é que seria muito mais fácil você atingir as necessidades nutricionais desse paciente com outro alimento. Mas caso isso não seja possível, depender do caso, depender de cada paciente, seria possível se encaixar ou até mesmo adicionar uma porção menor do pão, né, melhorar os recheios, isso seria possível também, né? Mas seria mais fácil você garantir as necessidades nutricionais utilizando um alimento, tá certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pronto. Então vocês entenderam que a ingestão do pão todos os dias vai depender do contexto. Nesse contexto aqui a gente pode pensar que seria ruim, né? Porque eu estaria abrindo mão, né, de um alimento, de outro alimento que tem mais fibras, vitaminas, minerais, para utilizar o pão que eu tenho pouca.
Nesse contexto aqui, isso não seria problema nenhum. Nesse contexto, uma dieta com a quantidade calórica maior, isso não seria problema nenhum. Não que nesse caso, a ingestão de pão esteja proibida, né? Como a colega falou, a gente pode pensar de alguma forma, se isso realmente for importante para o paciente, a gente pode pensar de alguma forma de tornar a refeição dele mais nutritiva. Né? É o que eu falo. Eu lembro de uma vez um paciente que passou por vários profissionais, mas teve resultado comigo porque eu não cortei o bolo dele no lanche da tarde, né? Mas a gente teve que negociar o jantar. Então, o que foi que eu fiz? Retirei a quantidade de carboidratos do jantar e coloquei no bolo da tarde. Aí, para ele foi super tranquilo diminuir a quantidade de... Ele era atleta, tá certo? Diminuir... Atleta não, atleta amador. Competia de forma... Treinava, né, de forma intensa, mas não competia. Eventos profissionais. Mas, enfim, o que foi que a gente fez? A gente diminuiu a quantidade no jantar às 6h30, às 17 horas, às 19 horas, e pegou parte dessa quantidade de calorias, de carboidrato, e coloquei às 5 da tarde, que era o momento que ele fazia o café da tarde com a mulher dele, com a esposa dele. Né? Era bolo normal, farinha de trigo branca, e também o cafezinho que ele consumia. Não era excesso de bolo, que ele não queria comer muito bolo, ele queria ter aquele momento de comer isso com a mulher dele. E muitos profissionais, né, privaram ele desse momento e isso comprometia a adaptação dele à prescrição, certo? Então essa adequação que a gente fez para ele foi tranquila, ele conseguiu seguir e se adaptar muito bem, certo? Mas, além dessa questão das calorias, né, tem os terrorismos nutricionais que são espalhados por aí, relacionados, por exemplo, ao fato do pão ter carboidrato simples, né? E carboidrato simples vai gerar um pico glicêmico, vai estimular a insulina. A gente já cansou de falar isso daqui, que o problema da insulina, vou botar aqui uma curva, ó, o problema da insulina não é o pico, é a permanência dela elevada. Por quê? Pico de insulina é esperado sempre que você come carboidrato. Mas se você for um indivíduo saudável, insulinossensível, o que vai acontecer? Esse pico de insulina vai guardar a sua glicose e a sua glicose vai cair, a insulina vai cair junto com ela. Não tem problema, isso não vai inibir ou interromper o seu emagrecimento. O problema é quando essa insulina permanece alta. Aí a gente já entra num quadro de resistência à insulina. Mas para controlar esse pico de insulina, o que a gente faz? Com uma refeição, né? A gente mistura esse alimento fonte de carboidrato, né, com alimentos ricos em fibras, com alimentos ricos em gorduras, em proteínas, para retardar a resposta glicêmica. Isso é totalmente possível. Então, esse medo do pico insulinêmico, pico glicêmico que muita gente tem, pode ser contornado com uma adequação da refeição. Você não precisa sentar e comer o pão puro. Pode ser um pão com ovo, você pode colocar uma fruta na refeição. Então, isso é totalmente possível. Você pode controlar a quantidade do pão que você vai estar consumindo. Isso é totalmente possível, certo? Como você trata o paciente quando ele tem síndrome metabólica ou diabetes? Tem como encaixar? Grazi, a depender do estilo de vida tem. Mas a gente vai entrar nessa questão. Porque assim, ó, a base para tratamento da obesidade e síndrome metabólica é controle da ingestão calórica. Eu sei que muita gente pensa, tem que cortar carne. O ponto de partida é controle da ingestão calórica, porque o que leva à resistência à insulina no paciente insulina resistente é o excesso de gordura, seja na região abdominal, às vezes o paciente está com peso dentro dos parâmetros, mas gordura na região abdominal. Isso leva à resistência à insulina. Então, o ponto-chave para controle, para melhora metabólica no paciente obeso e com síndrome metabólica é o controle da ingestão calórica. Então, a depender do déficit calórico que você realize, né, fica complicado você encaixar um pão, né, sem comprometer. É claro que é também complicado um alimento comprometer a qualidade da dieta inteira. Então você pode, né, orientar o seu paciente a consumir esse pão e priorizar em todas as outras refeições alimentos mais nutritivos, não tem problema. Né? É até complicado a gente dizer que um alimento vai comprometer toda a qualidade da sua refeição, certo? É complicado. Mas isso depende de cada caso. É possível? É. Só que o que é complicado? Vamos supor que você negocie com o seu paciente. Olha só, nessa refeição a gente vai colocar pão todos os dias. Vou colocar aqui, não. Vai ter pão todos os dias. Todos os dias de manhã você vai comer um pão. Né?
Mas, como nessa refeição a gente vai estar com pouco nutriente, a gente vai ter que mudar todas as outras. Em todas as outras refeições você vai ter que comer só fruta, lentilha, arroz integral. Às vezes, essa necessidade de colocar o pão e ter que mudar a dieta inteira do paciente pode ser ruim, né? Pode ser mais complicado para ele. Vai falar, ó, tira meu pão, mas eu quero, às vezes, negociar nas outras refeições, certo? É claro que, se você conseguir adequar, do ponto de vista nutricional, toda a dieta desse paciente, não tem problema nenhum ter o pão nessa refeição, certo? Então, foi aquilo que eu falei. Em dietas muito restritas em calorias, a margem é menor, mas é possível, certo? Só que a margem é menor. Em dietas com a restrição calórica moderada, totalmente possível sem nenhum tipo de problema. Ah, professor, mas tem lá o tal do... proteína também eleva a insulina? Proteína também eleva a insulina. Essa live vai ficar salva. Vou deixar salvo aqui, vou deixar salvo no meu canal do YouTube também, certo? Aí outro ponto que a gente discutiu, inclusive na postagem que eu fiz, se não me engano foi ontem, é o tal do glúten. A gente já teve aula no meu canal do YouTube sobre o glúten. Essa aula está disponível para a comunidade O Conhecimento Liber, né? Se o glúten realmente é maléfico. De fato, o pão com farinha de trigo branca tem glúten, tá certo? O pão francês, né? O pão carioca. Esse pão tem glúten. E de fato, há relação do glúten com inflamação, mas em indivíduos celíacos. O glúten, né, é um composto inflamatório, isso é fato, em indivíduos celíacos. Em indivíduos celíacos, a doença celíaca ela é causada por uma resposta inflamatória ao glúten. Então o corpo entende que aquilo é um antígeno, é um corpo estranho, combate, e se combate a esse antígeno, destrói, né, as nossas microvilosidades, comprometendo a nossa saúde como um todo. Então, de fato, o glúten é inflamatório nesses indivíduos. Sim, professor, então um indivíduo que tem doença celíaca, zero pão, ou pão sem glúten. Tudo bem. E nos indivíduos que têm doença, que têm sensibilidade ao glúten não celíaca? Existem alguns indivíduos que não são diagnosticados com doença celíaca, mas que apresentam alguns sintomas após a ingestão de glúten, né? Seja ele inchaço abdominal, seja até alguns sintomas, né? Além do sistema gastrointestinal. O que eu faço com esse indivíduo? Você pode ou reduzir, se a redução da ingestão de glúten melhorar os sintomas, ou interromper, né? Ou cortar literalmente a ingestão de glúten. Isso existe, certo? A sensibilidade não celíaca ao glúten. Apesar de não ser considerada uma doença. Por quê? Não tem como fazer diagnóstico fechado. O diagnóstico que a gente faz da sensibilidade não celíaca ao glúten é um diagnóstico por exclusão. Então a gente vai excluindo as outras coisas e pronto. Então provavelmente esse paciente tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten. Ah, mas gera inflamação nesses indivíduos. Gente, olha só, essa ideia de que o glúten é inflamatório para todo mundo, isso não é verdade. Alguns estudos mostram que, de fato, em indivíduos que têm sintomas após a ingestão do glúten, há aumento de marcadores inflamatórios. Outros não encontraram isso. Então, perceba, nem em indivíduos que têm sintomas, né, após a ingestão do glúten, a inflamação é algo claro. Então, ou seja, a gente não pode afirmar que, mesmo nos indivíduos com sensibilidade não celíaca ao glúten, há inflamação. Quem dirá em indivíduos saudáveis? Então, a inflamação, o aumento de marcadores inflamatórios não é encontrado nem em indivíduos, né, com sensibilidade não celíaca ao glúten, que dirá em uma pessoa saudável. Essa informação de que glúten gera inflamação, que a gente só vê no futuro, como é isso? A inflamação vai para onde? Eu não entendo. Então essa ideia de que glúten gera resposta inflamatória em todo mundo, isso não é verdade. Mas o simples fato da pessoa ter sintomas já é uma justificativa ou para você reduzir ou para você cortar o glúten da dieta desse paciente. Eu não estou dizendo, fulano tem sintomas quando consome o glúten, tudo bem. Mas a literatura falou que não existe essa relação, então você vai comer glúten e não quero nem saber. Isso não faz o menor sentido. Né? Se o paciente refere para você, olha Luan, eu sinto assim, assim, assado, você fez vários testes, testou uma semana sem glúten, melhorou, aí reintroduziu, piorou. Então depois que você, por exclusão, percebeu que há essa relação, né, entre glúten e esses sintomas, você fala, fulano, eu acho melhor você reduzir o glúten, reduzir o pão.
né? O glúten não é um alimento nutriente essencial, você pode viver tranquilamente sem ele, né? Então essa ideia de que tem que estar presente não faz sentido também. Mas se a pessoa não refere nada, nenhum sintoma, não é celíaco, não tem problema nenhum. Então essa ideia, essa afirmação de que glúten gera uma inflamação silenciosa, não é corroborada pela literatura científica, como eu falei. Nem as pessoas que apresentam sintomas, né, são aquela sensibilidade não celíaca ao glúten, nem nessas pessoas há indícios fortes de inflamação, ou seja, os estudos são contraditórios, uns mostram que sim, outros mostram que não. Se nessas pessoas isso não está claro, imaginem pessoas que não têm sintomas nenhum, que são saudáveis, certo? Então, por exemplo, no diagnóstico de sensibilidade, né, quando você vai lá, dar lá o diagnóstico por exclusão de sensibilidade não celíaca ao glúten, tem lá marcadores inflamatórios a avaliar, porque isso não é indicativo de doenças de sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, essa ideia de que glúten gera inflamação em todo mundo não é corroborada, né, pela literatura científica, até a data, até hoje, 1º de fevereiro de 2022. Possa ser que futuramente a gente investigue e descubra outras questões, mas até a data, o glúten não gera respostas inflamatórias em todo mundo, certo? Só quem é celíaco. Então, se o paciente não tem nenhum sintoma, você pode colocar o pão na dieta dele, não tem problema nenhum, né? Então, é isso que o glúten só é um problema com o celíaco. O glúten, de fato, é um problemão para o celíaco. Até porque o glúten não está presente no pão, na cerveja. Tem muitos alimentos que tem glúten, né? Pessoas que sofrem de endometriose têm melhoras com sintomas após retirada do glúten, assim como doenças autoimunes. Tem relação, Grazi, tem alguns estudos, inclusive eu falei isso na aula, certo? Que relatam que, de fato, né, há essa possibilidade da retirada do glúten melhorar sintomas em pacientes com doença autoimune, certo? Em doenças autoimunes, esses pacientes apresentam melhoras nos sintomas. Alguns estudos discutem isso. Isso não tem um nível de evidência forte ainda, né? Mas alguns estudos discutem essa possibilidade. E o que faz sentido, né? Uma doença autoimune é caracterizada por uma hiperreatividade do seu sistema imunológico. Então você dá mais um composto que tenha relação com a resposta imunológica, pode estar associado a isso, tá certo? Uma dieta que fuja do glúten para uma pessoa saudável pode desenvolver uma sensibilidade no futuro? Vini, olha, não tem essa relação, tá certo? Eu não conheço, porque a gente pode pensar ou extrapolar, né, a via lá da lactose. Se você não tem lactase, ou se você não tem lactose, o corpo para de expressar a lactase. Então, com o glúten não tem essa relação. Eu não conheço essa relação direta, certo? Pelo contrário, o que pode fazer você desenvolver sintomas no futuro é a exposição contínua. Teoricamente, né, a exposição contínua pode fazer algum dia você responder a esse composto, mas não a retirada, certo? Mas é isso, gente. Como a gente não tem evidências que são tão claras em relação a isso, eu opto por retirar caso meu paciente apresente algum sintoma, sem dor na consciência nenhum, sem medo de ser feliz. Falo, fulano, quando você consome pão, você briga com sua esposa, vamos fazer um teste, vamos ficar 1 mês sem comer pão. Aí nesse mês a pessoa parou de brigar com a esposa. Melhorou. Então vamos voltar 1 mês comendo pão. Aí nesse mês a pessoa passou a brigar com a esposa. É claro que isso pode não ter relação nenhuma, né? Mas pode ser um indicativo. É óbvio que não tem relação do glúten do marido brigar com a esposa. Mas a gente ouvindo o paciente, a gente percebe essas alterações nutricionais que a gente pode fazer, que pode levar a melhora de alguns ou outros sintomas, tá certo? Então, como não é algo essencial, eu optaria, eu falo para ele, fulano, não tem relação científica, não tem base científica nenhuma essa relação do glúten com o que você está me relatando. Pesquisei, li livros, artigos, consultei profissionais especializados na área, não tem relação nenhuma não tem relação nenhuma do glúten com esse sintoma. Mas se você está referindo, a gente pode ficar sem utilizar. Esse nutriente não é essencial, esse alimento não é essencial. Você pode ser saudável sem ingerir esse nutriente sem problema nenhum, certo? Eu falo assim para o paciente, juro para vocês.
não indica o consumo de glúten, porém ela não aconselha ninguém a retirar o glúten sem antes fazer teste para intolerância, pois pode mascarar o resultado. Intolerância ao glúten. Qual o teste que seria feito? Né? Porque o próprio, como eu falei, o próprio diagnóstico de sensibilidade não celíaca ao glúten é feito por exclusão. O paciente chega no seu consultório e refere sintomas intestinais e extraintestinais. Aí o que é que você vai fazer? Você vai, esse sintoma tem relação com tal doença. Você excluiu tal doença. Esse sintoma tem relação com disbiose. Você excluiu a disbiose. Esse sintoma, dor de cabeça, tem relação com tal coisa. Você excluiu tal coisa. Depois que você excluiu tudo, né? Aí você vai fazer associação com a possível relação com o glúten. Então é assim que é realizado o diagnóstico, né, de sensibilidade não celíaca ao glúten. É um diagnóstico por exclusão. Não é que você pede um exame e vai dar lá, ponto. Esse exame indica que você tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten. O diagnóstico é por exclusão, certo? As pessoas podem ter alergia à proteína, do trigo, por exemplo. E elas relacionam isso com o glúten. É o glúten. Às vezes é alergia à proteína do trigo. Isso é comum também. Então, você tem que excluir a doença celíaca, excluir a alergia às proteínas do trigo. E aí sim você vai lá. Não celíaca ao glúten, certo? É assim que é feito. Por isso que esses testes que são feitos, né, alguns testes não têm um grau de comprovação, de relação, né, um teste tão sensível ao diagnóstico da doença, podem dar falsos positivos. Às vezes o teste quem faz teste de alergia alimentar descobre que tem alergia a 300 alimentos, né? Muitas vezes é um falso positivo, certo? Então tem que ter cuidado também com o resultado desse teste. Que teste é esse? É um teste sensível? Tem evidências de que de fato há essa relação, porque até onde eu li, né? Inclusive eu revisei esse conteúdo recentemente para dar essa aula sobre glúten, né? O diagnóstico de sensibilidade não celíaca. Tem muitos artigos falando sobre isso, certo? Sobre sensibilidade não celíaca ao glúten. Tem muitos artigos que discutem isso, mas até a data, né, pelo que eu li recentemente, o diagnóstico é por exclusão. Por isso que é complicado a gente fechar o martelo e falar, fulano tem sensibilidade não celíaca ao glúten. Às vezes ele tem gases, é por food maps, né? Fibras fermentáveis, carboidratos fermentáveis. Aí o paciente aumenta a produção de gases, não é por conta do glúten. Excluiu isso? Excluí. Então, possa ser que seja pelo glúten. Prof, suplementação com peptídeos de colágeno pode ter efeito na pele, cabelo e unha? Elisângela, olha, não é o tema da nossa aula, mas a gente já teve aula no meu canal do YouTube sobre isso, né? Alguns artigos dizem que sim. Alguns artigos dizem que peptídeos específicos do colágeno, principalmente um chamado ProHype, que é prolina e hidroxiprolina, pode exercer efeitos benéficos na pele. Só que assim, a metodologia desses artigos ainda é questionável. Então, os artigos que mostram possíveis resultados benéficos ainda apresentam questões abertas na sua metodologia que não dá, é como se a evidência para isso fosse fraca, como se o resultado do artigo fosse questionável. Então, se você jogar no Google, você vai ver que tem artigos mostrando que melhora a qualidade da pele, mas quando você vai para a metodologia do artigo, você vê que não teve controle alimentar, você vê que não teve controle da ingestão proteica, que não teve uma randomização correta dos grupos. Então tem algumas falhas técnicas, né, que ainda não dá para a gente bater o martelo que o colágeno é bom para a pele. Possa ser que futuramente esses estudos sejam produzidos e tal, sejam elaborados com um controle melhor, e aí a gente tenha mais respostas para essas perguntas, certo? Vejo muitas pessoas falando que cortando o glúten e lactose melhora sintomas de asma. Tem alguma base científica nisso? Milena, olha, aí vai aquela questão que a gente falou dos sintomas, né? Existem sintomas que são além do trato gastrointestinal. Então, inclusive, esse diagnóstico de sensibilidade não celíaca ao glúten leva em consideração esses sintomas, né, que são além do sistema do trato gastrointestinal. E aí as pessoas fazem essa associação, né, geralmente por uma ação do sistema imunológico mais ativa, por doenças associadas a respostas imunológicas, a inflamação, as pessoas tendem a diminuir alimentos, né, que geram resposta imunológica.
mas a base científica ainda é fraca. Professor, você poderia deixar os artigos no seu feed? Quais artigos em relação ao glúten? Eu tenho uma pasta cheia desses artigos que eu estudei, que eu pesquisei recentemente para a gente discutir sobre esse assunto. Inclusive, gente, quando eu vou falar sobre algum assunto polêmico, eu vou assistir aulas, né, ou lives, ou ler o que as outras pessoas falam, né, para ver se tem fundamento. Em relação ao glúten, todos os vídeos que eu assisti de profissionais que são a favor da retirada do glúten, que falam que o glúten faz mal, enfim, todos esses profissionais trazem o mecanismo, né, o glúten faz mal por isso, isso e isso. Mas é o mesmo mecanismo do paciente celíaco. Ou seja, eles extrapolaram a resposta imunológica de um celíaco para toda a população. Então, nos profissionais que eu assisti, eu fui lá, eu não tenho problema nenhum, né, de ouvir uma pessoa que tem uma opinião contrária à minha. Problema nenhum. Nenhum. Eu sempre aprendo, inclusive. Né? Algumas coisas a gente ainda aprende e serve para agregar. Mas nesses vídeos que eu assisti, o que foi que eu vi? Mecanismos, né, de doenças celíacas extrapolados para a população. Eu falei, esse mecanismo é o mecanismo da doença do paciente celíaco. Não é um mecanismo que acontece, não dá para justificar essa resposta, né, em indivíduos saudáveis. Cadê os dados dos estudos mostrando aumento de marcadores inflamatórios em indivíduos saudáveis após a ingestão de glúten? Cadê esses dados? Tem? Eu não encontrei. Encontrei alguns estudos que discutiam em indivíduos com sensibilidade não celíaca ao glúten, outros não, certo? Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que hoje, né, ontem na postagem, estava trocando mensagens lá, uma pessoa foi tranquila, a outra foi agressiva, enfim, não dava para conversar, uma pessoa leiga, a outra não sei, mas ela, então fulano de tal, ciclano, beltrano, está indo em encontro da ciência. Eu falei, olha, você pode tirar suas conclusões, você pode ir ler os artigos, né, interpretar e tirar a sua própria conclusão. Você não precisa acreditar em mim, nem você precisa acreditar no doutor fulano de tal. Você vai lá ler o artigo e tira suas próprias conclusões. Eu sei que muitas pessoas não têm uma capacidade técnica, né, crítica de ler e interpretar um artigo, eu sei, né? A nossa formação, principalmente a formação do nutricionista, ainda é fraca em relação a isso. Por isso que na comunidade de Nutrição Conhecimento Liberta a gente tem um módulo que fala sobre isso juntamente com o professor Rafael Passos, tá certo? Mas quando as pessoas replicam, porque é doutor fulano de tal que falou isso. O doutor fulano de tal pode estar enganado, não é verdade? Isso pode acontecer, eu posso me enganar, qualquer pessoa pode se enganar, não tem problema nenhum. Mas você pode, por conta própria, sentar, ler, colocar no Google Acadêmico, no PubMed, pesquisar, ler os artigos, interpretar e tirar suas próprias conclusões. Você não vai ficar à mercê de, porque fulano falou, porque Luan falou, porque Beltrano falou, certo? Então, já peço desculpas que eu tenha falado sobre, mas há evidência científica sobre efeitos positivos da retirada do glúten e da caseína em pacientes autistas? Eli, olha, eu já ouvi alguns profissionais que trabalham com esse público, né, comentando esses possíveis benefícios, mas eu ainda não me aprofundei no assunto. As poucas vezes que eu pesquisei, que eu li sobre isso, eu não vi evidência sólida em relação a isso, só estudos que discutiam possíveis hipóteses, tá certo? Então, eu não sei se eu acredito que não tenha evidência sólida em relação a isso. O que eu li na época, tem um tempo que eu pesquisei sobre isso, eram hipóteses, ou seja, o glúten e a caseína podem ser benéficas porque vão melhorar isso, e isso vai se traduzir numa possível melhora clínica, tá certo? Então, os artigos que eu li sobre isso eram artigos de hipótese, que discutiam hipóteses. Se há evidência sólida em relação a isso, eu não sei te dizer. Em 2022, eu não sei se tem artigos recentes de fato comprovando que essa retirada é benéfica, mas a maioria dos profissionais que trabalham com esse público, né, fazem essa retirada. Se eles baseiam
a sua conduta nessas hipóteses, ou se de fato tem estudos sólidos mostrando que funciona ou não, eu não sei te responder. A respeito da suplementação de vitaminas em geral, solicitamos o exame, está ok, os níveis porém o perfil inflamatório elevado. Posso suplementar levando em consideração o perfil inflamatório? Mila, suplementar o quê? A resposta inflamatória não tem relação direta com o benéfica, né? Com a pode não ter com a suplementação de nutrientes. Então, eu diria que, pensando em controlar o perfil inflamatório, a melhor estratégia não é suplementar micronutrientes. Ainda mais se houver adequação. Se houver adequação, não faz sentido você suplementar micronutrientes pensando em efeitos inflamatórios. Vou dar uma dica aqui para vocês. A gente fala muito sobre inflamação, não é verdade? A gente fala bastante sobre inflamação. E eu acredito que muita gente extrapola condutas nutricionais, né, por não entender muito bem o que é inflamação. Quando a inflamação está acontecendo, é seu corpo falando, Luan, tem uma agressão acontecendo. Muito mais importante do que você controlar a inflamação é você agir no fator que está levando à inflamação. Você está com um paciente obeso. A obesidade é uma doença inflamatória crônica de baixo grau. Antes de você pensar em entrar com alimentos, substâncias anti-inflamatórias, trata a obesidade. Você tratou a inflamação. Sabe? O mais importante para você tratar a inflamação no paciente obeso é você controlar a ingestão calórica, reduzir gordura corporal, você reduzir a inflamação. Então, nesse caso aí, suplementar micronutrientes, vitaminas, minerais, pensando no perfil inflamatório, eu diria que isso aí não seria muito efetivo, certo? Quero muito investir no seu curso de metabolismo, mas estou com dúvida se devo esperar você abrir o curso de bioquímica completo. Grazi, se você se inscrever no curso Metabolismo dos Carboidratos, você pode se inscrever no curso de Bioquímica e você já tem garantido o desconto do valor do curso de carboidrato. Entendeu? Vamos supor, o curso de carboidratos está R$ 197. Então, se você se inscrever nele agora, todos os alunos do curso de carboidrato, na próxima turma do curso de Bioquímica e Fisiologia que eu abrir, eles já têm o desconto da matrícula do curso de carboidrato. Certo? Então, se você fizer esse investimento agora, depois se você quiser fazer o upgrade, você já tem esse desconto. Além do desconto adicional que acontecer, né, caso a gente disponibilize na próxima turma. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Por quê? Porque o curso Metabolismo dos Carboidratos é o módulo 1 do curso de Bioquímica. Olha só, o curso de Bioquímica é tão completo que eu peguei o módulo 1, que são 14 aulas, se não me engano, onde a gente fala só sobre o metabolismo dos carboidratos e coloquei isso em um curso. Aí o curso Metabolismo dos Carboidratos tem essas 14 aulas, são mais de 8 horas de conteúdo, onde a gente fala tudo sobre o metabolismo corporal dos carboidratos. Esse é o módulo 1 do curso de Bioquímica. Então, se você se inscrever, automaticamente você já tem um desconto, pelo menos um desconto no valor do curso de carboidratos para se inscrever no curso de Bioquímica, certo? Então, o pão não é a causa do processo inflamatório tão pregado por aí, né? Seria igual a qualquer outro carbo simples. Ju, sim, mas carbo simples só traz inflamação em excesso. Desculpa, certo? Então, carbo simples só traz inflamação em excesso. Aliás, é isso que a gente vai falar na live de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre a diferença dos açúcares naturais e os açúcares industrializados. Se há alguma diferença, se o açúcar da fruta é diferente do açúcar industrializado, e qual é essa diferença, certo? Então, o carbo simples é inflamatório, de fato, se a gente tem alguns prejuízos quando em excesso, certo? E até mesmo em dieta déficit com poucas calorias. Não que você vai engordar. Ah, professor, você falou que o superávit calórico é essencial para aumento de peso? Sim, é. Mas você em dieta hipocalórica comendo muito açúcar, você pode não engordar, mas você pode ter prejuízos metabólicos. Então a gente não pode dividir a nutrição entre engordar e ganhar peso. A dieta entre engordar e perder peso. Existem alguns impactos metabólicos independente da perda de peso. Tá certo? E comer açúcar em excesso, carboidrato refinado em excesso, independente disso contribuir para o seu ganho de peso, pode ser prejudicial para a sua saúde. Professor, sou intolerante à lactose, fiz teste para glúten e deu negativo, mas continuo desconfortável em consumir os produtos com glúten. Se você ainda se sentir desconfortável, né,
é possível que você tenha essa sensibilidade não celíaca ao glúten. O que é que você pode fazer? Reduzir a ingestão para ver se os sintomas melhoram, ou cortar, como eu falei. Se você não se sentir bem, você não tem problema nenhum você cortar. Glúten não é um alimento essencial, tá certo? Isso é fato. Caiota, rapaz, sou fã desse rapaz. Técnico, gente boa, lindo. Esse é o cara. Valeu, Caiota, estamos juntos. Esse aí é o melhor advogado e futuro médico que eu conheço. Caiota da Bahia. Carboidrato simples ou refinado? Refinado, Laela. Exatamente. É refinado que eu falei, né? Não sei se eu falei carboidrato simples, ó. Até fiz uma postagem sobre isso. Estou aqui confundindo vocês, olha só. Carboidrato refinado. Professor, eu quero fazer o curso de Bioquímica e Fisiologia. Qual será o valor? Ó, a gente ainda não vai divulgar o valor, porque sempre tem uma super oferta no primeiro dia. Então, o primeiro dia que a gente abre as inscrições tem uma super oferta, que é o dia que 99% das pessoas se inscrevem, porque é uma oportunidade fora do comum, certo? Então, a gente vai ter também nessa próxima turma uma super oportunidade. Então, fica ligado aqui que a gente vai falar o valor futuramente, certo? A gente vai abrir uma nova turma esse mês ainda. Tudo bem? Gente, meu celular aqui já está descarregando. Eu vou precisar finalizar a nossa live, nosso bate-papo de hoje. Lembrando que essa live eu vou disponibilizar aqui no perfil do Instagram, a gravação, e também no meu canal do YouTube. Tem gente que gosta de assistir no YouTube para fazer as anotações, né? É melhor assistir no YouTube para quem quer fazer anotação, certo? Então, ó, existem calorias e calorias. As calorias se diferem na maneira como será metabolizada pelo organismo. Não podemos comparar a caloria do pão com a caloria de um prato com feijão e arroz. Grazi, ó, é quase isso. Por que quase isso? Porque se você for pelo conceito de caloria é independente, né? O que a gente tem aí é o impacto desses alimentos. Esses alimentos, independente do valor calórico, apresentam impactos diferentes no nosso organismo. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Não dá para comparar o impacto de um pão, né, com o impacto de um prato de feijão com arroz. Por mais que você equipare a quantidade calórica. O efeito é diferente porque a gente tem inúmeros outros nutrientes no feijão com arroz que não tem o seu raciocínio está correto, certo? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, meio-dia, sempre meio-dia, para discutir a diferença entre o açúcar das frutas, né, dos alimentos in natura, para os alimentos industrializados, certo? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, excelente finalzinho de terça-feira para vocês, excelente tarde de terça-feira para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.